Ok, bienvenidas y bienvenidos a la Embajada de México en Portugal, a su casa, como decimos en México, mi casa es su casa. Nos da mucho gusto recibirles acá. Mi nombre es Úrsula Dosal, soy encargada de negocios de la Embajada de México en Portugal. Nuestro anterior embajador, Germán Argentub Toledo, está cesando funciones en estos días, de manera que estoy yo como encargada de la embajada y en alrededor de un mes tendremos un nuevo titular. Pero en tanto estoy yo acá y es un gusto para mí darles la bienvenida. Quisiera proponerles, si les parece bien, tener una reunión lo más, digamos, informal y lo más cercana posible, porque estamos seguros que de esa manera todo va a fluir mucho mejor. Tenemos, como vieron, un servicio de café bajando las escaleras que va a estar abierto todo el tiempo. Entonces, cuando gusten pueden entrar, bajar, tomar algo, regresar. Se trata de que se sientan eso en casa y entre amigas y amigos. De manera que siempre los negocios y las relaciones siempre fluyen mejor. Esa es la idea. Entonces, entiendo que tienen ustedes el programa o que lo recibieron ya. Yo empezaría con esto, con esta bienvenida y pidiéndoles si con ese mismo sentido de relación y de ganas de facilitar las cosas, si pudiéramos hacer una breve ronda de presentaciones para después cumplir con el programa que tenemos fijado. Vamos un poquito tarde, pero estoy segura de que también podemos remontar el horario. Entonces invitaría a mis compañeros en la mesa que se vayan presentando y después pasaríamos fila por fila, algo muy breve. Por favor. ¿Se puede presentar? Sí. Ahí está bien, sí, sí. Muchas gracias. Muito bons dias a todos, bem-vindos a nossos amigos mexicanos. Agradecemos a vossa presença. Este é dos projetos de divulgação do SIAC, que é projeto de internacionalização da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana, que tem estado a promover, já vai na quinta edição, não do SIAC, mas dos projetos de internacionalização, e na verdade contamos com a boa vontade e o grande apoio, não só da Embaixada do México, onde estamos aqui, os nossos agradecimentos pessoais à senhora encarregada de negócios pelo apoio que nos deu e por nos estar a receber aqui nesta casa, a casa amiga da Câmara. Aliás, a Câmara o ato formal de constituição foi aqui exatamente celebrado, em 20 de maio de 2004, portanto já lá vão 18 anos, e em boa hora, porque tivemos também nessa altura o nosso pai, ou padrinho, como se queira, no bom sentido da palavra, o embaixador Maurício Toussaint, que teve a amabilidade, a gentileza e a simpatia de nos poder acolher nesse mesmo dia, que foi um dia muito importante para a Câmara. Não me quero alongar, porque aqui acabo por ser um bocadinho mestre de cerimónias. Na verdade, este projeto SIAC é um projeto que tem trazido grandes benefícios para as duas economias. Aliás, hoje temos aqui a presença de 5 ilustres convidados que vieram do México diretamente para este evento e para nos acompanhar em mais 3 sessões, que vai ser uma grande maratona. Daqui vamos sair para Leiria e quarta-feira estaremos no Porto, recebidos pelo Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, e depois voltamos a Aveiro. Em Leiria estaremos com o Nerlei, em Aveiro estaremos com a AIDA, isto sempre num âmbito do SIAC, sempre num âmbito da criação de valor acrescentado em termos de parcerias empresariais, porque o nosso objetivo é pôr em contacto as duas realidades económicas, mas também aproximar os empresários e despertar acima de tudo o interesse. Hoje de manhã tivemos já uma agenda muito intensa, saímos do AICEP logo pela manhã, onde fomos recebidos pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração e também por outros colaboradores, onde se criou aqui uma expectativa de podermos aproveitar não só a visita destes nossos amigos mexicanos, que são dos mais ilustres que existe em termos de representatividade económica, mas acima de tudo para podermos criar outras oportunidades noutros setores de atividade, que iremos não só aproveitar do conhecimento que aqui vai ser hoje partilhado, mas também trabalhar para o futuro outras oportunidades. Tivemos depois uma reunião na CIP,
Essa reunião foi também muito entusiasmante, porque foi deixada aqui a oportunidade de, a partir de agora, com esta visita, podemos começar a definir uma estratégia de cooperação com a identificação de outras empresas, outros setores que possam interessar a esta parceria transatlântica, e eu diria que este projeto tem hoje aqui a cereja no topo do bolo, se me permitem, com este evento, com a vossa presença, que agradecemos e que queremos, obviamente, aproveitar para que esta troca, este intercâmbio de conhecimento não se perca e que, pelo contrário, possa valorizar. Queremos também, digamos, agradecer aqui a presença do Banco Santander através do seu Chief Economist. Iremos ter também o mesmo apoio no Porto com o BBVA. Agradecer a todas as empresas que nos têm apoiado no âmbito deste e de outros projetos, que são todas empresas ligadas à Câmara, e nesse sentido o nosso agradecimento pelo apoio que, na verdade, enfim, sentimos ser indispensável para poder concretizar os nossos objetivos. Eu terminaria dando a palavra ao representante do Banco Santander, que nos vai aqui traçar uma visão macro sobre aquilo que são as duas economias, presumo eu, e que vos pode, de alguma maneira, aos amigos mexicanos, dar a conhecer um pouco mais do que é Portugal, apesar da lição que tivemos na ICEP, e aos amigos portugueses dar a conhecer um bocadinho mais sobre aquilo que é o potencial da economia mexicana. Muito obrigado a todos e bem-vindos, e espero que aproveitem. Obrigado. Muito bom dia a todos. Muito obrigado também pelo convite. Estar presente. Já foi dito, meu nome é Rui Constantino, sou economista do Banco Santander. Na apresentação, muito simples, olhar um pouco só para a relação comercial, começando um pouco pela situação portuguesa. Sei que os empresários mexicanos hoje já tiveram também alguma informação, mas só explicar uma parte do processo de transformação que nós tivemos na última década e que, obviamente, abre as perspectivas para incrementar a relação económica e comercial entre os dois países. Primeiro, Portugal teve o acumular de vários desequilíbrios macroeconómicos e um programa de ajustamento patrocinado com o apoio financeiro das instituições internacionais, Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e Comissão... Está muito longe. Sim, ok. Eu normalmente fujo aqui dos micros. Dizia um programa de ajustamento muito intenso e em que a tónica mais marcante foi o processo de internacionalização ou de reforço da internacionalização das empresas portuguesas. Está plasmado em 4 gráficos muito simples, podem ver. Primeiro, uma alteração da taxa de crescimento da economia. Nós vínhamos de crescimentos de 1% ou inferiores a 1% e crescemos no período 2015 a 2019, antes da pandemia, 2,5%. Reduzimos a taxa de desemprego para níveis consistentes com o pleno emprego. Hoje está nos 5%, 6%. E, portanto, uma economia que necessita de mais mão de obra também para poder continuar a evoluir, mas o mais significativo, o peso das exportações, que aumentou de cerca de menos 30% do PIB para mais de 40% do PIB. E essa foi a grande transformação da economia. As empresas portuguesas, quando perderam o mercado doméstico, tiveram que se orientar para o exterior. E em 2013, 2011, 2012, havia grandes discussões acerca da capacidade das empresas portuguesas competirem nos mercados internacionais. Ficou demonstrado que algumas análises não estavam corretas e houve este crescimento. Alguns desequilíbrios que o país ainda tem, déficit orçamental e dívida pública, sobretudo dívida, mas que estão em correção e, portanto, deixaram de ser uma restrição tão forte. E, portanto, este é um tema positivo. Empresas mais orientadas para o exterior. Ao mesmo tempo, essas empresas orientadas para o exterior estão, sobretudo, orientadas para a Europa. É um mercado mais próximo, a relação é muito mais fácil, mas temos
isso não significa que as empresas não possam incrementar esse potencial. O que verificamos, uma integração boa nas cadeias de valor europeias, uma relação forte com a Alemanha, mas não exclusivamente, igualmente com a Espanha. A Espanha é o nosso principal parceiro comercial, seguido da França e da Alemanha. E, portanto, isso permite, essa integração nas cadeias de valor, permite também muitos dos fluxos, quando nós vamos ver a relação direta entre Portugal e o México, que ela possa estar a ser depois incorporada nas exportações de Espanha, industriais, e nas exportações alemãs, também são mais reduzidas, para o México. Verificamos, como disse, aqui uma diversificação, uma orientação, sobretudo para a Europa, o que significa que o potencial de crescimento para outros mercados é extremamente significativo. E podemos vê-lo, o México tem um peso de 0,5% das exportações de bens, é relativamente reduzido, mas se formos ver a generalidade dos países extra-europeus, os pesos são de um modo geral, inclusive o Brasil, com quem Portugal tem relações históricas muito fortes, do ponto de vista de fluxos comerciais, tem um peso relativamente reduzido. E, portanto, isso permite aqui um crescimento. Quando vemos os dados do México, tivemos um pico no final da década passada, mas depois um período de recuperação muito significativo. Se calcularmos a taxa média anual de crescimento, vamos com níveis de, creio que, 8%, se não estou em engano, e com uma relação comercial positiva. O que vemos os principais setores, o clássico, já viram hoje de manhã também, se formos a um nível mais fino, vamos encontrar a indústria de moldes, vamos encontrar pasta e papel, vamos encontrar cortiça, com pesos muito significativos, depois alguma coisa de máquinas e equipamentos. Quando vamos a um nível mais fino, os números, os 3, 4% do peso do setor desagregam-se bastante, ficam ao nível de não comparáveis com moldes, papel e cortiça, e também algo do setor automóvel. Aqui são setores positivos. Podemos olhar para as importações, estamos a falar sobretudo de produtos químicos, matérias-primas, etc. Mas quando vemos o peso das exportações e sobretudo quando vemos o peso que o setor automóvel ou o cluster automóvel tem em Portugal de uma forma transversal, não apenas pela Auto Europa e o grupo Volkswagen, mas depois pela forma como vimos a indústria dos moldes muito bem integrada no setor automóvel europeu e a importância que tem. E quando vemos aquilo que está a acontecer mais recentemente, em que grandes construtores europeus estão a instalar em Portugal hubs de desenvolvimento de tecnologia para toda a parte eletrónica dos automóveis, que hoje em dia é a componente mais importante, deixa-nos perspectivas também de que esses hubs relacionados com marcas, como temos, por exemplo, a BMW, com a Critical Software, mas obviamente pode ser exportado o know-how para outros construtores e num setor que vai estar em maior consolidação, podemos ver aí potencial. E também aquilo que existe, por exemplo, junto da Universidade do Minho, tem um polo de desenvolvimento muito forte com a Bosch, também no desenvolvimento de equipamentos para o setor automóvel. E, portanto, muito rapidamente para concluir, verificamos aqui um potencial de desenvolvimento. Portugal, vamos dizer, economias com dimensões diferentes, mas com algumas similitudes. Uma economia mexicana muito integrada com os Estados Unidos, passou ali um período complexo durante a anterior administração e as discussões relativamente aos acordos do NAFTA, que entretanto foram ultrapassados e que vai potenciar um desenvolvimento muito forte. O tema do setor automóvel, onde ambas as economias têm alguma expertise e pode permitir um crescimento e, portanto, isso aumentar aqui a relação. Muito rapidamente, só Portugal, a nossa visão. Estamos num período complexo para a economia mundial, não apenas para a economia portuguesa. Corrigimos alguns dos desequilíbrios, permite-nos enfrentar o desafio que temos pela frente com um olhar algo mais positivo, mas a verdade é que a economia já está a travar e em 2023 antecipamos um crescimento mais fraco. O governo português está a estimar 1,3%, nós estamos com uma perspectiva um bocadinho mais agressiva, com um crescimento de apenas 0,6%. E, portanto, existem alguns fatores, os efeitos que estamos a ver já de travagem no terceiro trimestre, precisamos agora de validar com os dados do turismo, o tema da subida dos preços da energia e das taxas de juros, que vai ter algum impacto ao nível das famílias, mas esperamos, os 0,6 são enganadores.
Da mesma forma que os 7% que estamos a ver para 2022 são enganadores. Os 7% que nós temos para 2022 é um carry muito forte da recuperação pós-pandémica. E depois, quando vemos 0,6% para o próximo ano, estamos a dizer que a economia, a partir do segundo trimestre, está a crescer anualizados 2%, que é mais ou menos o que nós crescemos. Portanto, a pandemia trouxe-nos aqui muito ruído e quando olhamos para os números anuais, enganam-nos um pouco. Ou seja, nós já estamos a travar, fruto da subida dos preços da energia, vamos começar a recuperar, provavelmente, a partir do segundo trimestre do próximo ano. Temos também um conjunto de medidas importantes para as empresas que foram anunciadas e vão permitir acomodar parte do choque e, portanto, vemos aqui esta dinâmica. 2024 já temos uma economia outra vez a crescer 2%. Nós temos uma estimativa conservadora para o potencial da economia que é 1,6%. Portanto, estamos a dizer que a economia vai estar a crescer acima do seu potencial novamente, baseado nos motores tradicionais. Vamos ter alguma recuperação de consumo privado, mas vamos ter exportações, claramente, a contribuir para a dinâmica. Para a economia mexicana, a dinâmica... Vamos ver se avança. Só um último fator, se puder. Tem que ver este. Só o tema do desemprego. Não estamos a ver perturbações muito significativas ao nível do mercado de trabalho em Portugal e isso é positivo. Aliás, as empresas queixam-se, apesar de tudo, de uma escassez estrutural de emprego, o que é sinónimo da dinâmica e da atividade que estamos a assistir. Para a economia mexicana, o seguinte, por favor. Temos, em termos de perfil, algo muito semelhante, ou seja, um ano de crescimento relativamente forte em 2022, os efeitos que os nossos colegas do Santander México estão a antecipar alguma desaceleração, fruto também dos choques que estamos a ver. Os Estados Unidos e a relação forte com a economia norte-americana, que representa 80% quase das exportações mexicanas, além do choque energético, com uma política monetária extremamente restritiva, e, portanto, o Fed vai continuar a subir taxas e, obviamente, vai-nos trazer aqui algum abrandamento, mas as perspectivas, olhando para 2024, e como digo, quando nós olhamos para o valor final de 24, já estamos a falar da dinâmica que se começa a gerar em meados de 23, outra vez de recuperação. E, portanto, temos duas economias que vão ter um perfil de crescimento relativamente similar, uma recuperação a iniciar-se a partir do segundo semestre do próximo ano, com crescimento sustentado. A inflação vai continuar aqui relativamente elevada, acho que vai desacelerar, mas ainda temos alguns fatores que nos vão ter aqui alguma preocupação, mas, como disse, crescimento extremamente sólido. E, portanto, tirando partido daquilo que são as vantagens comparativas e competitivas entre as duas economias, uma economia portuguesa onde o setor industrial evoluiu bastante e o crescimento das exportações tem sido transversal a todos os setores, com a recuperação da competitividade, com ganhos de cota de mercado nos mercados internacionais e com a expertise em alguns setores que são também os mais dinâmicos no México, vemos aqui uma capacidade de incremento da relação entre as duas economias. Agradecer-vos, era a mensagem que tinha. Se tiverem alguma questão, estou ao vosso dispor, se não, depois, seguidamente, estarei ao vosso dispor. Muito obrigado. Vamos entrar já na fase de divulgação do projeto, ainda do projeto, que esta é a quarta sessão de divulgação do projeto. Para isso convidamos dois dos nossos parceiros que nos têm apoiado desde o início na execução daquilo que são tudo que é a parte procedimental do projeto. Agora temos aqui a Vortal, que é uma empresa tecnológica de maior relevância a nível do trabalho que aqui se desenvolveu. A Vortal ajudou-nos a construir duas plataformas, uma institucional ou informativa e outra transacional. Eu diria que essa especialmente é algo que nos traz um grande prazer, porque vai nos aproximar ainda mais do mercado mexicano, e o mercado mexicano e as empresas mexicanas mais do mercado português, e irá fazer uma demonstração sobre o que é que são as virtudes e as virtualidades da plataforma transacional. Desde já convidamos quem não conhece a estar atento, porque penso que com o vosso contributo a plataforma poderá ser muito mais interessante e, na verdade, a plataforma só terá viabilidade se todos participarem e se inscreverem e começarem a fazer negócios.
Muito obrigado, Diogo. Faça favor. Sim? Muito bom dia a todos. Obrigado à Câmara também por este convite e também por todo este trabalho que temos feito ao longo deste tempo. Exatamente como o Dr. Eduardo tinha referido, eu tenho sido aqui o gestor de projeto por parte da Vortal no que toca a este projeto com a Câmara do Comércio, portanto temos desenvolvido aqui estas plataformas. Hoje vou-vos falar aqui um bocadinho da plataforma transacional, portanto uma plataforma que tem como objetivo juntar aqui as empresas e fomentar as relações comerciais entre as empresas, tanto em Portugal como no México. Portanto, e hoje vou-vos dar aqui um bocadinho a ideia do que temos, portanto, e exatamente como o Dr. Eduardo tinha dito. Portanto, é muito importante o envolvimento de nós todos para também que tudo corra bem. Portanto, obrigado. Qualquer coisa, qualquer questão que tenham, estejam à vontade. Como vos disse, a plataforma tem exatamente o sentido, é um software as a service, portanto, tudo o que é necessário para aceder à plataforma é apenas aceder a um browser e depois também, muito obrigado. E depois então, ok, já a funcionar? Tá. Obrigado. Portanto, ter um browser e depois também com as credenciais conseguir então aceder à plataforma. É uma plataforma de procurement, de sourcing, portanto que tem exatamente como objetivo colocar então as empresas que querem comprar, que possam lançar as suas necessidades dentro da plataforma, que possam encontrar os fornecedores certos, nas categorias certas, portanto aqui entre os dois países. Antes de mais, eu sei que não se vê muito bem, mas depois também terei todo o gosto em passar-vos mais informação, como é óbvio. A plataforma está desenvolvida em várias línguas, portanto, desde o português ao espanhol castelhano, ao espanhol do México, inglês, francês. Portanto, temos a plataforma desenvolvida em todas estas línguas para que as empresas possam aceder e ter esse acesso. Antes de mais, também, dentro e acedendo aqui à plataforma da Câmara do Comércio, juntamente com a Vortal, portanto, as empresas poderão ter o acesso às oportunidades públicas que existem, portanto, para já também ainda temos em Portugal, estamos aqui a perceber como podemos evoluir também para as oportunidades públicas no México, mas neste momento todas as oportunidades públicas em Portugal estão disponíveis. Portanto, depois para aceder à plataforma, aquilo que é necessário é exatamente ter as credenciais, portanto a plataforma está dividida depois entre as empresas que querem comprar e as empresas que querem vender. Portanto, vamos ter sempre a informação de quais é que são as consultas, o que é que estamos a procurar no mercado. Se formos fornecedores também, ter a informação de onde estamos a participar, quais é que são as nossas propostas, portanto, ter toda esta informação consolidada. Ainda dentro da plataforma tem também um diretório de empresas que permitirá a pesquisa de qualquer entidade que esteja registada na plataforma, portanto, em que podemos procurar pelo nome, pelo país, portanto, pela categoria de compra, portanto, podemos ter acesso a toda essa informação enquanto comprador. Eu poderei, então, lançar as necessidades que tenho para compra, não só, claro que muito focada aqui também nos setores dos moldes, dos plásticos, das ferramentas, mas a plataforma está alargada a qualquer categoria de compra, portanto, e podemos ter toda a informação do que é que estamos a consultar dentro da plataforma, os fornecedores onde podem participar e colocar também as suas propostas. Temos também uma zona toda de mensagens, onde pode ficar tudo consolidado. Todas as comunicações entre as empresas podem ser feitas dentro da plataforma entre o comprador e os seus fornecedores. Estava um bocadinho difícil. Obrigado. Agora já está melhor, ok. Para além de que, quando têm os compradores lançam estas necessidades, os fornecedores depois também poderão ser convidados, portanto, podem diretamente convidar, não só através da categoria, mas também fazer convites diretos, portanto, e ter a lista dos fornecedores que estão convidados dentro da plataforma, portanto, com os respectivos contactos. E para além disso, a plataforma permite também, tem aqui também algumas ferramentas de avaliação e de adjudicação, ou seja, tem ferramentas também em que os compradores podem fazer a comparação das propostas que estão a receber, até chegarem a um momento de adjudicação e um contrato enviado através da plataforma. Toda esta
sempre fluida, portanto existem sempre alertas, tanto para um lado como para o outro, até conseguirmos então chegar ao momento de uma adjudicação e então fomentar estas relações comerciais. Vamos ter todo o gosto depois também em demonstrar a plataforma mais afincadamente, portanto também mesmo a Vortal é o parceiro aqui também da CCLM para ajudar todas as empresas na utilização da plataforma, seja a lançar as consultas, seja a colocar as propostas, qualquer tipo de ferramenta. Portanto, nós vamos ter aqui também algumas ações em que vamos promover toda esta utilização e que depois com certeza serão também convidados a estar presentes. Muito obrigado. Qualquer questão, estejam à vontade. Obrigado. Sem prejuízo de quaisquer questões que entendam pertinentes colocar agora ou mais tarde, eu iria dar a palavra ao Dr. Pedro Neto, que é o representante da Moneris, que nos tem acompanhado desde o início da candidatura. Aliás, eu relembro que a candidatura tem a ver com a internacionalização das empresas portuguesas, no caso concreto para o México, e visou essencialmente 3 mais 1 setores de atividades, desde logo a indústria dos moldes, das máquinas de ferramenta e dos plásticos. E depois decidimos, devido à importância do setor, incluir também a STIC e mais tarde a robótica, segundo creio. O Dr. Pedro Neto vai-nos aqui falar um bocadinho daquilo que foi todo o processo de montagem da candidatura, daquilo que são os objetivos com a candidatura e dar também notas daquilo que a Câmara de Comércio espera poder alcançar. Passo a palavra então ao Dr. Pedro Neto, por favor. Muito obrigado. Ora, isto cada vez está mais baixo. Quem utiliza. Ora, antes de mais bom dia a todos, aos nossos parceiros mexicanos, bem-vindos a Portugal. Agradeço uma vez mais à Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana o convite que nos foi endereçado para acompanhar mais um projeto da Câmara de Comércio no apoio à internacionalização. Este é um projeto um bocadinho diferente daqueles que normalmente a Câmara de Comércio tinha vindo a desenvolver, que eram projetos diretos de internacionalização, onde as empresas beneficiavam diretamente de ações que a Câmara de Comércio desenvolvia. Neste projeto SIAC, que são considerados projetos piloto, tem o objetivo de desenvolver uma série de atividades que possam depois serem potenciadas para as empresas portuguesas e poderem ser utilizadas em seu benefício nos seus processos de internacionalização. Neste caso, portanto, nós tivemos desde o início do projeto, desde a mentoria no desenvolvimento daquilo que era a estrutura do projeto, e estamos a acompanhar também administrativamente, portanto, todo o projeto, mas a par disso também estamos a desenvolver alguns outputs que vão sair do projeto, nomeadamente 2 estudos, um que tem a ver com a caracterização empresarial e o potencial do mercado mexicano para as empresas portuguesas. Obviamente que estamos a centralizar naquilo que é os setores que estão abrangidos neste projeto, sendo que quer num estudo, quer noutro estudo, há denominadores comuns que dão para qualquer que seja o setor de atividade. E depois também o guia do exportador, onde do guia do exportador irão sair 6 guias práticos, estamos a falar de 6 pequenos folhetos, muito resumidos, onde possa ser um roadmap para as empresas rapidamente perceberem o que é que podem fazer ou que cuidados é que têm que ter em cada um destes aspectos que na altura foram aprovados pela própria AICEP. Como, por exemplo, como participar em feiras empresariais no México, como contactar e contratar redes de distribuição, etc. Só para darmos aqui a entender, e aqui eu já coloquei aqui alguns slides que advêm dos estudos que foram desenvolvidos, há aqui uma série de notas que são dadas por alguns recursos que tivemos acesso,
onde dão aqui a posição do México relativamente a alguns aspectos. Obviamente que o México não é propriamente um mercado fácil. Aliás, qualquer empresa que acha que a internacionalização é fácil, não o é. Mesmo se estivermos a falar em Espanha, que podemos achar que é um mercado natural, também não é fácil. Obviamente que cada mercado tem as suas especificidades e o mercado do México também tem as suas especificidades. Tem algumas questões que são associadas, algumas entropias que no outro dia o Sr. Embaixador do México teve a oportunidade de partilhar no almoço que foi oferecido pela Câmara de Comércio, essas entropias que o mercado mexicano tem e que está a tentar paulatinamente resolver todas essas questões, mas efetivamente as oportunidades são imensas, o mercado é imenso. Todos os mercados de proximidade e principalmente o mercado dos Estados Unidos para os setores que estão abrangidos neste projeto cria uma excelente oportunidade para as empresas portuguesas, mas não podemos esquecer de que temos algumas dificuldades naquilo que é a constituição de uma empresa no México ou outras situações, portanto, relacionadas, portanto, com a promoção empresarial no México e de investimento estrangeiro. Neste estudo também há uma comparabilidade ou uma visão daquilo que possa ser mercados limítrofes do México que possam ser potenciados via México. Temos aqui o caso do Panamá e da Costa Rica, onde se faz aqui uma análise relativamente a alguns parâmetros de como começar o negócio e também em termos de impostos e outras dificuldades ou facilidades que se possa ter as empresas quando fazem o investimento nesses mercados. Temos depois também algumas oportunidades e ameaças. Efetivamente, oportunidades já foi aqui referido pelo colega do Banco Santander e também já foram proferidas pelo Sr. Presidente, portanto, e do Dr. Eduardo Serra Jorge, mas obviamente que uma das grandes oportunidades que tem é o próprio mercado interno do México, que é muito grande. Portugal é uma formiga ao pé daquilo que é o potencial do mercado do México em termos de consumo interno, e depois todas as relações comerciais que existem com os Estados Unidos e com o Canadá, que efetivamente cada vez estão mais a ter resultados mais visíveis, e os investimentos, mesmo fruto, este estudo já foi feito antes desta questão da guerra, portanto, mas tudo isto está a desviar alguns dos investimentos que estavam a ser pensados na Ásia para mercados de maior proximidade dos mercados de consumo. E o México aí, em relação aos Estados Unidos, tem um privilégio, dado os acordos comerciais que tem e a proximidade que tem. Portanto, um potencial de crescimento é muito grande e, efetivamente, nestas indústrias, nestes setores que são abrangidos no âmbito do presente projeto, Portugal está bem posicionado enquanto notoriedade que tem junto dos principais players internacionais, nomeadamente naquilo que diz respeito e principalmente naquilo que diz respeito aos construtores automóveis. Depois fazemos aqui uma análise em termos daquilo que é os modelos, que ao fim e ao cabo estes modelos são transversais a qualquer setor de atividade, mas que no setor dos moldes e plásticos e ferramentas para a indústria pode ter aqui assim algumas ligeiras particularidades. Obviamente que temos aqui o modelo normal, que é a maior parte das empresas portuguesas fazem, é um modelo de exportação para o México. Ora, que temos aqui depois, no próprio estudo, são desenvolvidos aqui pequenos flashes daquilo que são as principais dificuldades ou virtudes de cada um dos modelos. Obviamente que este modelo tem uma virtude logo à cabeça, que é tem muito menos gastos, não é, de investimento por parte da empresa portuguesa. Mas o mercado mexicano é um mercado de muita proximidade, muita relação de proximidade. Portanto, se tivermos a ver em termos de classificação de penetração, nós vamos sempre colocando de 1 a 10, portanto, este aqui, por esta via, é onde as empresas portuguesas têm menos probabilidade de ter sucesso do mercado mexicano, porque efetivamente o mercado mexicano é muito presencial, muito de relação
presencial. Aliás, eu tive a oportunidade de acompanhar umas missões empresariais ao México e muitos dos empresários mexicanos propriamente diziam a algumas empresas portuguesas: quando estiver cá, volta a falar connosco. Portanto, esta é a principal dificuldade do mercado mexicano para as empresas portuguesas, porque depois também a distância não é fácil. Depois temos o investimento português diretamente lá, portanto sem qualquer parceiro. Temos algumas empresas portuguesas que já vêm desenvolvendo este modelo. Tem algumas dificuldades, aquelas dificuldades inerentes daquilo que são as dificuldades de estar num país estrangeiro e com as particularidades que o México nos apresenta. Portanto, mas aqui já é muito mais exponencial aquilo que é a possibilidade de penetração do mercado. Existem também alguns exemplos, não muitos, daquilo que é algumas joint ventures que foram criadas entre empresas portuguesas, fazendo com que cada uma se juntasse aquilo que eram as suas maiores valências e criassem uma... Agora, com a pandemia, nós tivemos um modelo que é o Task Force, não é? Uma Task Force para o mercado muito mais consistente, muito mais robusta, e então a possibilidade de penetração no próprio mercado e de conseguir resultados é muito maior. Existe um outro modelo que também, sinceramente, daquilo que nós podemos fazer o levantamento do mercado, ali está a bandeira da China, porque o exemplo que nós tivemos e que tivemos presente é precisamente com a China. A China, daquilo que o próprio embaixador do México referiu, está a fazer grandes investimentos também no México, por forma a que possa ser diretamente fornecedora também dos Estados Unidos, via México. E aquilo retrata um exemplo de que as empresas portuguesas muitas vezes são pequenas para conseguir vencer um mercado tão grande e muitas vezes há uma ou outra situação em que criaram uma parceria com empresas estrangeiras que estão a investir no mercado mexicano, em que estão muito mais bem implementadas e têm uma capacidade de produção e de interação com o mercado muito grande, e que a empresa portuguesa vai ser a sua parceira num nicho de mercado muito próprio daquilo que são as suas maiores competências, e usufruir de todo o relacionamento daquela mega organização, empresa, que já está implementada no México. Portanto, e essa interação com o mercado mexicano vai alavancar aquilo que é as potencialidades de crescer no próprio mercado mexicano da empresa portuguesa. Ou seja, associar-se a quem tem força no mercado. Portanto, isto depois aqui é cada um do modelo. Alguns fatores críticos de sucesso para este projeto. Este projeto só tem razão de ser se ele depois for utilizado pelas empresas portuguesas. Quando se estava a falar, e aqui o colega da Vortal, da plataforma transacional, a plataforma transacional não é nada mais, nada menos do que mais um veículo de distribuição, de penetração no mercado. Agora, esse veículo só será válido se as empresas portuguesas aderirem a esse meio, não é? Neste caso não se perde nada, porque está gratuito a adesão, portanto, ao portal e à plataforma. Portanto, é mais uma via das empresas portuguesas se conseguirem mostrar no mercado mexicano. Do lado mexicano também é importante que, com os parceiros que têm estado com a Câmara de Comércio neste e noutros projetos, que também possam, junto do próprio mercado mexicano, divulgar junto das suas empresas, para que essas mesmas empresas também adiram também à plataforma transacional. Porque para haver casamento tem que haver noivo e noiva, não é? Portanto, temos que ter os dois lados portanto, do mercado, portanto, a oferta e a procura. Essencialmente, são questões que foram extraídas, pequenas coisas que foram extraídas dos estudos. Agradeço a vossa atenção e o maior sucesso para o projeto, que consecutivamente é para as empresas também portuguesas e espanholas. Peço desculpa, mexicanas. Numa segunda fase deste evento, só para vos dar nota que aquela câmara que está ali não só está a filmar, mas está a transmitir em live streaming tudo o que está aqui a passar. Portanto, todas estas intervenções estão a ser divulgadas a nível nacional.
através do website da Câmara de Comércio e, portanto, diria que, apesar de fisicamente estarmos aqui, mas estamos espalhados por todo o país, estamos na net e, portanto, permite-nos que esta iniciativa seja divulgada, como aliás foram todas as outras 3 sessões de divulgação, foram através de webinars. Eu diria que esta ainda tem mais abrangência do que tinha as outras 3. Queria passar a palavra ao nosso bom amigo e vice-presidente e co-fundador que comigo lançou todo este projeto, o Jorge Artesada, que terá a amabilidade de dirigir agora este painel que se segue e apresentar os nossos ilustres convidados. Jorge, por favor. Muito obrigado a todos e, como já foi referido, sem protocolos nem cerimónias, em qualquer momento o coffee break está aberto, ou seja, eu não fico ofendido se alguém vai apanhar um café e tal, mas fico ofendido se não ficar até o fim. Mas pronto, obrigado pela apresentação, muitos me conhecem, outros não. Meu nome é Jorge Alberto Artesada, Jorge Alberto Artesada. Sou mexicano e sou cofundador da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana e, de facto, o secreto desta Câmara tem sido sempre trabalhar em parceria. Nós sempre trabalhamos com associações, como o COMS, que é uma associação mexicana multissectorial, da qual sou presidente do Comitê Empresarial de México-Portugal, e aqui temos 2 representantes do COMS. Sempre aqui em Portugal temos uma grande parceria com, obviamente, com os bancos, com o Santander, que está a patrocinar este evento, e como foi referido, noutros eventos teremos o apoio do BBVA. E temos uma grande parceria também com as associações, como a PIB, que está aqui presente, e outras associações, como a ANEM, a IMAP, etc, etc. Se me permitem, e para agilizar, porque estamos com um bocadinho de atraso, vou pedir aos ilustres convidados que passem aqui para apresentar um a um. Vamos falar e refletir sobre o que esta Câmara está aqui a oferecer. Eu vou deixar de falar em português, embora quero que os nossos ilustres empresários fiquem cada vez mais habituados à língua portuguesa, porque não é a primeira vez que estão acá e não será a última vez, pero voy a pasar en español porque esta es una cámara binacional y voy a hablar despacio para que mis amigos portugueses puedan seguirme aquí. Bueno, me voy a sentar, como les digo, en cualquier momento pasen a servirse café, jugos y demás. Y bueno, voy a agarrar el micrófono. ¿Qué pasó? Se la fama, sí. E o microfone não precisa. Tem o super dentro. Tenho. Bueno, y como les dije, voy a hablar en español porque, como se dice en portugués, está muy fuerte, ¿no? No, no precisa. Está bien. Doble sonido. Además tengo caja. Como les decía, quiero hablar en español porque como dice la bellísima lengua portuguesa, matar saudades. Hay solamente 2 momentos en los cuales yo puedo hablar español aquí en este lindísimo país, que es en mi casa, y esta también es mi casa, que es la casa de México, ¿verdad? Entonces, muy agradecidos con la Embajada de México en Portugal, con todo su fantástico personal, que son grandes aliados, parceiros, como se dice en portugués, de la Cámara de Comercio e Indústria Luso-Mexicana.
Bien, a mí me gustaría, a través de esta mesa redonda, que no es bien una mesa redonda, pero en fin, estamos aquí sentados en familia, hablar sobre las oportunidades de negocios para las empresas portuguesas. Este proyecto es... Mi teléfono se está cargando, entonces no es el mío. Perfecto. Entonces, nosotros lo que queremos aquí es pasar un mensaje a las empresas portuguesas en los sectores industriales de la inyección de plástico, de moldes, de los equipos técnicos industriales, de la robótica y de tecnologías de información, sobre la grande oportunidad que hay en México. Hay un tren de grande velocidad que se llama México y no queremos que ustedes se pierdan esa oportunidad. Hay un grande cometa que se llama México y queremos que ustedes sean parte de ese cometa. Entonces, me gustaría presentarles uno a uno aquí a nuestros ilustres visitantes de México y también de Colombia, pero este señor quiere ser mexicano, para decirles, introducirlos, que sepan quiénes son, y a raíz de aquí, pues me gustaría que cada uno de ustedes dijera que nos transmitiera a las empresas portuguesas alguna información que deban de saber de por qué hay que hacer negocios con México, ¿verdad? Entonces, como soy zurdo, voy a empezar por la izquierda con mi amigo Héctor Villarreal Muraira, que es director general de COMSE Noreste. Déjenme solamente presentarlos y luego después cada uno va hablando. Luego aquí está nuestro amigo Eduardo Tobar, que es director editorial de Modern Machine Shop México, que es una revista de Grupo Gardner. Nos acompaña también nuestro ilustre amigo Francisco González, que ya es amigo de la Cámara desde hace muchos años, porque cuando era director de ProMéxico nos vino a visitar en los primeros años de la Cámara. Y ahora Francisco González es presidente del INA, del Instituto Nacional de Autopartes. A mi derecha se encuentra mi ilustre amigo de Jalisco, Miguel Ángel Anderos Folcarts, quien es vicepresidente del COMSE, que es uno de los aliados de la Cámara. Entonces ahí estamos en la misma asociación los dos, y que a su vez es presidente de COMSE Occidente, que cubre varias entidades federativas de México. Jalisco, que es un grande motor y orgullo en México, y otras entidades federativas. Y luego ya a mi derecha, Manuel Montoya, que nos visita de mi ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y que pues es el presidente de todo además del Cloud, que es un clúster automotriz en el estado de Nuevo León, preside a su vez un clúster a nivel nacional de todo el sector automotriz. Entonces, pues quizá empezamos contigo, Manuel, si nos puedes, ¿qué hay que comunicarle a nuestros amigos portugueses sobre México? ¿Qué está pasando y qué tienen que hacer, verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Sí? Tienes que dejarlo presionado. O cambiar el micrófono. Bueno, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los empresarios portugueses que han venido el día de hoy aquí a acompañarnos, que nos dan la oportunidad de compartirles lo que estamos viendo en México. Y hoy una palabra que he escuchado mucho toda la mañana es oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que hoy estamos en un momento de oportunidad en México porque somos Norteamérica y porque estamos viviendo en el mundo un fenómeno de la globalización a la regionalización. Después del COVID, pues todos hemos tratado de traernos las cadenas más hacia nuestras regiones,
Pero en México se han dado dos fenómenos. Por un lado está el nuevo Tratado de Libre Comercio, el USMCA o el TEMEC, que está obligando, por ejemplo, a la industria automotriz a incrementar el contenido regional. O sea, lo hecho en Estados Unidos, Canadá y México debe incrementarse y por lo tanto reducir las importaciones de Europa y de Asia. Entonces eso está obligando a las transnacionales, que antes no estaban obligadas, a comprar en México. Y el otro fenómeno importantísimo es el nearshoring, en este caso de lo producido en China a ser producido en Norteamérica, por el 25% de aranceles que los americanos han puesto a los productos chinos. Entonces los chinos están viniendo a producir a México, pero también muchos otros están viniendo a producir a México para poder suministrar al mercado tan grande que es Estados Unidos. Entonces estos dos fenómenos están haciendo que la industria automotriz, que es la que conozco más, esté creciendo mucho en contenido regional, en contenido local. Para la industria portuguesa de moldes es muy importante porque antes nosotros solíamos comprar moldes en Portugal y ahora los compramos en China, ¿no? Fundamentalmente. Traemos de Ontario en Canadá, de Corea, de Japón, pero sobre todo de China. Y es algo que podemos seguir trayendo de China, pero los chinos no nos dan el soporte que antes nos daban tanto los españoles como los portugueses. Entonces creo que este crecimiento que estamos teniendo en México tenemos un gran problema, que es la falta de proveeduría de segundo nivel, de inyección de plástico, de estampados, de maquinados, etc. Y debajo de ese nivel de proveeduría está la proveeduría de moldes y troqueles, ¿no? Sé que los troqueles no es lo Portugal, son los moldes de inyección de plástico. Creo que si las empresas de Portugal, de moldes, tienen que venir a México, como ya algunos de ustedes han venido y lo están haciendo muy bien. Ese sería mi mensaje. Gracias. Miguel Ángel, tú que eres un hombre de mundo, porque acabas de estar en Maryland, en Estados Unidos, y por cierto, felicidades por el reconocimiento que te han hecho, y que eres profundamente de Norteamérica y profundamente iberoamericano, y que llevas el sombrero del COMSI a nivel nacional, siendo vicepresidente, pero que a su vez eres oriundo de una de las zonas más dinámicas de México, como es el estado de Jalisco, y que Jalisco mira hacia Asia y el Pacífico. ¿Qué reflexión puedes comunicarle aquí a las empresas portuguesas de ese cometa del que hablé al inicio y de ese tren de alta velocidad? ¿Qué te gustaría compartir con ellos de cómo hacerle para que se trepen al cometa y que se trepen al tren y que hagan negocios con nosotros los mexicanos? Me gustaría. Ahí está ya. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Yo quiero agradecer a la Cámara de Comercio e Industria Luso Mexicana y a la Embajada esta invitación y la oportunidad también, ¿no? Bueno, pues tú lo dijiste, es una ventana de oportunidad la que tenemos ahorita en México. Yo represento al Consejo Mexicano de Comercio Exterior, que es la entidad privada que ve las exportaciones, las importaciones, inversión y tecnología. Y bueno, creo que no hay un mejor momento para México, hablando de inversión. Yo te diría que es el mejor momento que hemos tenido en muchos, muchos años. México es un país multidiverso económicamente que tiene signado 14 tratados con más de 54 países. Por supuesto, el tratado más importante de todos es el que tenemos con Estados Unidos y con Canadá. Sin embargo, tenemos tratados pues, prácticamente con buena parte del mundo. Y yo empezaría por citar que los fundamentos para hacer negocios más importantes, que son la seguridad, la educación y talento y el Estado de Derecho, tienen asiento en regiones muy importantes de México. Estamos hablando de Centro Bajío, de Occidente, de Norte, Noreste, que trae un desarrollo espectacular, pero que también por ese crecimiento y la importancia de desarrollar bien la cadena de suministro que tenemos con Norteamérica, pues presenta una oportunidad grandiosa para transferencia de tecnología principalmente. Les voy a dar, por ejemplo,
para ejemplificar lo que es esta oportunidad, el caso de Occidente, que me ocupa a mí en la presidencia, y que Jalisco como un estado que tiene 21 sectores exportadores. Dice fácil, pero es una economía que está lejos de la frontera, que sin embargo que ha logrado desarrollarse con innovación y talento. Y en esos sectores pues se encuentra uno que tiene que puede tener una buena oportunidad con Portugal, que es el del campo, que trae no solamente un sector primario, sino traemos ya un sector con desarrollo importante ahí, ¿no? Pero tenemos el mercado automotriz, si bien no tenemos grandes armadoras, tenemos empresas de autopartes ya en un clúster muy sólido, muy formal y creciendo. La electrónica, en fin, la biotecnología, son 21 sectores nada más ahí. Tenemos un comercio exterior de cerca de 45 mil millones de dólares al año, nada más en el estado de Jalisco. Está bien conectado con el puerto más importante de México y el tercero más importante de Latinoamérica, que es el de Manzanillo, ya con 3.7 millones de TEUs anuales, y tenemos el aeropuerto de carga pura más importante de México con 500,000 toneladas de capacidad de carga. En fin, yo con esto ejemplifico las oportunidades que hay en otras partes también de México. Y pues en ese sentido, Jorge y todos los que hoy están aquí presentes, pues decirles que esa ventana de oportunidad es por eso una ventana, porque es en este momento que está esta gran oportunidad que tenemos por relocalización de empresas, particularmente de Asia, América y a México en particular, forzadas si quieren por un tema geopolítico, pero también por la oportunidad de contribuir en ese aumento de contenido regional que marca la nueva versión 2.0 del USMCA o TEMEC. Entonces, pues bueno, nosotros estamos con los brazos abiertos. El COMCE es el único organismo de la iniciativa privada que firmó un convenio con el gobierno federal de México para hacer algunas de las funciones que hacía ProMéxico, que en algún momento dirigió nuestro buen amigo Francisco, y que pues bueno, nomás no nos dieron dinero, eso sí. Lo que nos dieron es la responsabilidad de la promoción y estamos con los brazos abiertos para lograrlo. Y no quiero dejar el micrófono antes de decirle que también tenemos mucho apetito por conocer mucho más de Portugal. Creemos que podemos tener buenos negocios en este país y creo que ahí es donde está el tema más importante, la falta de información. Entonces lo que están haciendo en la Cámara es muy importante y estamos sumados para participar, Jorge. Muchas gracias. No, yo no necesito micrófono, pero efectivamente Francisco González, como ha sido referido, fue presidente y director general de ProMéxico, congénere de AICEP, que hoy hemos estado en la mañana y me da mucho gusto que esté usted aquí con nosotros el día de hoy. Pues ProMéxico realmente, como cualquier agencia de inversión y de comercio exterior, en su momento Francisco González ya tuvo la cortesía en varias ocasiones de estar muy atento a las actividades de la Cámara. Recuerdo que recién teníamos 2 o 3 años, estoy hablando de la Cámara, no de nosotros como personas. Francisco estuvo muy atento a todas las actividades y la verdad es que para nosotros es un grande orgullo y una felicidad pues tenerlo nuevamente como aliado, que también como grande aliado de COMCE, pero ahora en su calidad como presidente del Instituto Nacional de Autopartes. Y aquí, pues nuevamente, pues la pregunta es muy parecida, ¿verdad? Francisco, ¿qué mensaje tenemos que pasar a las empresas portuguesas para que vengan a invertir? ¿Qué es lo que nos falta en México que nos pueden aportar las empresas portuguesas? Mañana vamos a visitar algunas fábricas, ¿verdad? Pero concretamente, ¿qué crees que nos pueden traer y donde hay oportunidad y que sean parte del éxito junto con nosotros? Con mucho gusto. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a la Cámara de Comercio Luso-Mexicana. Muchas gracias a la Embajada y a todos ustedes. Yo veo una serie de oportunidades muy fuertes para todas las empresas portuguesas, todas, y podemos hablar de cada una de ellas, pero me voy a fijar en lo que viene en la parte de la misión en la que estamos aquí. México
en el sector de autopartes es el sector más importante del país en cuestión de generación de empleos y generación de divisas. Producción también es un factor sumamente importante en el PIB. Este sector de autopartes ha estado creciendo en los últimos 2 años a pesar del COVID y hoy ya estamos por arriba de los números que teníamos antes de COVID. Esto es, estamos creciendo al 10% anual. El año que viene se estima que va a ser un bajón del 4.5%. De todos modos, crecimientos por arriba de la economía. En el sector de autopartes estamos recibiendo una cantidad de inversión extranjera, muchas de ellas españolas, alemanas, que estaban en China y vienen a México. Nearshoring. Tenemos muchas de Estados Unidos que están regresando, reshoring, y tenemos muchas que tienen que entrar a un área de friendshoring. Cantidad de barreras. Bueno, la cantidad de barreras que hay actualmente, podemos referirnos obviamente a las de China, Estados Unidos, problemas como el caso de Rusia, Irán, Venezuela, que tienen prohibida mucha comercialización, pero nos podemos ir también a la parte política de otros años, cuando se invadió Irak, pues la guerra de Irak más bien, y Francia y Estados Unidos pelearon. Se prohibieron inclusive denominarles French fries, se acordarán del Liberty Fries. Todo esto lo que quiero decir es México es un país que no tiene problemas, más bien tiene 54 puntos de encuentro con distintos países. Tenemos, por ejemplo, con Brasil un ACE 55 que nos permite comercializar con Brasil en el sector automotriz, pero también con Europa, un tratado de libre comercio muy fuerte, y también con Asia, muchos países. Y todo esto significa que podemos ser una plataforma muy importante. Entonces, la invitación, uno, es a invertir, pero también a comercializar. Yo creo que la internacionalización de empresas portuguesas empieza con un buen distribuidor. Estaba leyendo en Portugal Connect lo que algunos rubros los tengo que revisar, pero yo creo que es muy fácil, nos entendemos mucho. Las empresas que han llegado de Portugal a México son exitosas, no hay una sola que haya tenido problemas, y las empresas mexicanas que han venido a les ha ido muy bien. Yo creo que nos llevamos bien como personas, nos llevamos bien como países, y estas oportunidades en el sector automotriz, que es el que más está creciendo en la relación con Estados Unidos, con Europa, con el mundo, se debe de aprovechar. Este es el motivo de esta misión, pero todos ustedes pueden ver que seguramente su empresa puede ser exitosa en México. Eduardo Tobar, que es director editorial de la revista Modern Machine Shop, le gustó tanto Portugal que lo volvimos a invitar. Y la verdad sea dicha es que la Cámara de Comercio e Industria Luso-Mexicana quedó muy complacida con su visita, porque la verdad porque como les comento, Eduardo conoce México de pe a pa, lo conoce desde Tijuana hasta Quintana Roo, conoce todas las fábricas, ve y ve todas las necesidades que pueden tener las empresas mexicanas en la innovación. El año pasado en la misión empresarial, recordarás, Eduardo, que visitamos varias empresas, de las cuales GLN, que aquí está presente con nosotros, Tomás Champalimó, y visitamos otras empresas también del sector de moldes. Y con esta vivencia que tú has tenido, la que tienes tú en México, de un camino recorrido de 20 años o más, y con lo que has visto en Portugal, ¿qué reflexiones pudieras hacernos aquí sobre estos sectores que estamos queriendo promover? Estamos aquí tratando de promover nosotros como extranjeros, promoviendo los sectores de Portugal. Cuéntanos. Bueno, sí, ¿me escuchan? Buen día, un placer, un honor estar aquí convidado
en Portugal. Sí, efectivamente, como mencionaba Jorge, no soy mexicano, pero llevo a México en mi corazón, llevo 26 años trabajando en México. Y tal vez una cosa que el mexicano por estar allá adentro no ve, yo he tenido la oportunidad de estar en otros países industrializados de América Latina como Brasil y Argentina. Es increíble el crecimiento que ha tenido México en estos 26 años. Un poco para que se den cuenta, y en la empresa que yo trabajo, que se llama Gardner Business Media, nosotros hacemos revistas industriales y ferias industriales en América Latina y en Estados Unidos. Entonces nos hemos dado cuenta que México es la puerta y el foco industrial de América Latina. Ya lo han dicho aquí, México tiene 53 tratados de libre comercio y acuerdos comerciales, 14 tratados de libre comercio que acercan a más de 50 países, 30 acuerdos comerciales y 30 acuerdos de cooperación con la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración. Es sorprendente, para que se den cuenta, y muchas empresas asiáticas y europeas se han dado cuenta de esa importancia, que estar en México es entrar a un mercado grande, no solo de América Latina, sino de Estados Unidos. México es el 7º productor de vehículos ligeros en el mundo, es el 4º productor de autopartes en el mundo, es el 12º productor de componentes para aviones. En el sector de la línea blanca o electrodomésticos es el 5º productor y es el primer exportador para Estados Unidos, o sea, un mercado inmenso. En dispositivos médicos es el 8º productor, el primero en América Latina, así que es un mercado muy grande. En cuanto a tecnología, pues por supuesto, Portugal se destaca en el mundo por fabricar moldes, especialmente para la industria automotriz, y ahí es donde hay mucha oportunidad de mercado. El mercado mexicano de moldes es de 6.000 millones de dólares, 2.000 de ellos, lo había platicado esta mañana, es del sector de plástico y el resto son herramientales pues, de matricería. Nosotros desde hace 9 años empezamos a promocionar ese mercado de moldes a través de un convenio con la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles. A raíz de ese convenio hicimos una feria industrial que se llama Meximold, donde tenemos los proveedores de la tecnología del sector metalmecánico, que son las máquinas herramienta, los fabricantes de moldes y los procesadores de plástico, que es el cliente final. En ese escenario, por supuesto, los fabricantes de moldes portugueses pues tienen una gran cabida y los invitamos a que sigan participando y ampliando esa inversión que hay. Ya ustedes saben, el grupo GLN tiene planta en Querétaro y tiene proyectado ampliar más el negocio en México. El grupo Simoldes, la semana pasada fue la feria en la ciudad de Querétaro y el grupo Simoldes me complace que hubiera estado en nuestro evento y tenía el stand más grande de fabricantes de moldes. Por supuesto una cosa que a mí me fascina y es ahí donde tal vez la gente no se da cuenta. En San Luis Potosí, México, la parte central que se llama el Bajío, donde está Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, ha sido ahorita un foco de inversión extranjera desde hace 10 años, donde, por ejemplo, Volkswagen, que ya tenía una planta en Puebla, hizo una planta de motores en Silao, en Salamanca Mazda hizo su nueva planta y la semana pasada anunció que el modelo CX-3 lo va a dejar de producir en Japón para producirlo en México, para que se den una cuenta de la importancia. Entonces, en San Luis Potosí, el CIATEC, que es un instituto técnico, tiene un showroom con máquina herramienta, donde hace proyectos llave en mano, y 3 empresas portuguesas creyeron en ese proyecto e hicieron una parcería con el CIATEC, que es TJ Moldes, Moldit y Rivero Moldes, y están allí. Y es muy interesante cómo ellos están enviando ingenieros
y técnicos a capacitarse aquí en Portugal para que aprendan toda la tecnología de última generación en fabricación de moldes. Entonces están haciendo muchas refacciones, atendiendo clientes, pero también pues hay proyectos de empezar a manufacturar en México. Así que pues a través de la empresa, nosotros aparte pues de difundir a través de la revista esta importante misión comercial y la inversión de empresas portuguesas en México, e igual pues de México hacia Portugal, hacemos los eventos industriales, que es allí donde ustedes también pueden participar y tener presencia. El de moldes que ya les había dicho, y el próximo año vamos a hacer la segunda edición de la Feria Internacional de Tecnología y Manufactura, enfocada en máquinas herramienta, dispositivos de medición, software CAD/CAM, todo lo necesario para hacer un producto final de una pieza metalmecánica. Entonces allí todas las empresas como el ICEP, el CIP, pueden participar para promover esas empresas portuguesas que muchas veces no se conocen en América Latina y que por supuesto están a la vanguardia. Lo que comentaba también Jorge, hay proveedores de empresas de robótica y tecnología que pueden participar en estos escenarios para promover la industria portuguesa, pues básicamente eso. Muchas gracias, Eduardo. Last but not least, mi paisano Héctor Villarreal Muraira, y digo paisano porque los dos somos de Monterrey, Nuevo León, México. Aquí un comentario interesante, que ustedes en Portugal en el siglo XVI pasa a la soberanía española. Y curiosamente los fundadores de nuestra tierra son del norte de Portugal. Luis Carvajal y de la Cueva nació en Mogadouro. Es decir, o sea, lo que les queremos decir es de que al ir al noreste, al ir a Monterrey, ustedes están yendo a un pedacito de Portugal. Entonces, ese comercial se los quería comentar. Tenemos mucho orgullo de ser del norte de México. Lo que es el estado de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Hacemos frontera con Texas. We speak the same business language con los americanos, y que nosotros podemos ser un excelente aliado para que sus empresas puedan hacer negocios, no solamente con México, sino también con Estados Unidos. Y aquí, pues, Héctor, me gustaría aquí que les animaras, que les explicaras aquí a nuestros amigos, hermanos portugueses, para que cuéntales qué está pasando en el noreste de México y por qué hay que hacer, qué necesitamos de los portugueses para que vengan a su casa. Bueno, ahora sí. Bien, muchas gracias a la Cámara, me uno a los agradecimientos a la Cámara de Comercio e Industria Luso-Mexicana. Gracias, Jorge, por la invitación, a la Embajada de México en Portugal y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Pues sí, decirles que hay una gran oportunidad en México. Yo represento al norte de México, el noreste de México, en donde pues es una región muy industrial, o pudiéramos decir la región industrial de México por excelencia. Tenemos un convenio firmado con la Cámara de Comercio Luso-Mexicana con el fin de promover pues este intercambio entre México y Portugal. Si bien el 80% de nuestras exportaciones o de las exportaciones de México van a Estados Unidos, hemos estado trabajando, y créanme, para poder diversificar a otros mercados, entre ellos Portugal. Y tenemos ya unos 7 años pues que hemos firmado este convenio precisamente para esto. Hay gran oportunidad, como se ha dicho, en la industria automotriz, en la industria de autopartes, pero también se ha mencionado en electrodomésticos, en temas de transformadores, en estructuras metálicas, en agroalimentos hay una gran oportunidad también. Y me llamó mucho la atención una dispositiva que puso ahorita Pedro, en donde pues justo como nosotros en el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, lo que hacemos es poder ayudar a las empresas para que puedan tener un proceso de internacionalización ágil y sin tanto riesgo, ¿no? Compartimos las mejores prácticas de negocios allá en México con las empresas que podemos apoyar.
Nuestro objetivo es también internacionalizar a las empresas mexicanas que puedan venir a Portugal y tenemos todo un programa para poder lograrlo. Y esto, bueno, con la finalidad de que cada vez vayamos incrementando el intercambio pues comercial, ¿no? Y tener más empresas también de Portugal en Monterrey. Entonces, pues digo, no me extiendo más. Decirles que no están solos en sus esfuerzos de internacionalización hacia México. Yo creo que todos los que estamos aquí sentados, estaremos muy atentos y muy deseosos de poderlos apoyar en cualquier esfuerzo que hagan, ¿no? Gracias. Gracias. A mí me encantaría poder extenderme aquí más, digo, salvo si alguien tuviera alguna pregunta que quisiera hacer aquí a nuestros participantes, quizá una pregunta y una respuesta. Obviamente hay que cerrar el programa para realmente cumplir al pie de la letra. No sé, lanzo el desafío, si alguien tiene una pregunta. No, bueno, yo creo que vamos a poder conversar y disfrutar al terminar el evento, pero no se emocionen, primero hay que cerrarlo y luego ya después vamos a tener la oportunidad de seguir dialogando, de seguir charlando, de intercambiar tarjetas, porque este momento es mágico. Eso no lo reemplaza lo que son las reuniones por vía remota. Esto es presencial. Sin embargo, invito a los que nos están siguiendo a distancia que por favor contacten la Cámara de Comercio e Industria Luso-Mexicana. Nosotros buscamos ser su mejor aliado para que vengan a hacer negocio en México y de la misma forma estamos buscando también que nos conquisten a los mexicanos para que vengamos a invertir y hacer negocios también aquí en Portugal. Yo soy mexicano, soy también español y los negocios no tienen que pasar necesariamente por España. Claro que tenemos empresas como Bimbo, como Avanza, como Sigma Alimentos, que viene a través de España, pero perfectamente bien podemos utilizar la plataforma portuguesa como entrada para el mercado de Europa y también como un trampolín para los países de África y de expresión portuguesa. Yo aquí, de mi parte, pues muy agradecido con todos ustedes y no se preocupen, yo voy a seguir siendo el pastor de este muy simpático rebaño, que nos vamos en misión itinerante, nos vamos a Leiria, mañana vamos a ver fábricas para que se encariñen más todavía de Portugal. Vamos a Oporto, como ya dijo el señor presidente, al municipio de Porto, que tenemos un protocolo con ellos. Y terminamos en Aveiro para tener un último seminario. Gracias a todos por su atención y bueno, pues paso la palabra a quien sigue. Muchas gracias. Aqui na última etapa deste evento, eu convidava o Sr. Luís Rebelo de Sousa a juntar-se a nós, a senhora encarregada de negócios também a fazer companhia aqui ao Dr. Luís Rebelo de Sousa, para fecharmos este evento e agradecer, obviamente, a vossa companhia, mas pedindo que no final do evento não fossem embora, porque vamos ter ainda a tomada de posse dos corpos sociais da Câmara de Comércio, enfim, 2 meses e pouco depois, mas meteu-se o verão pelo meio e grande parte de nós foi de férias. Temos depois um pequeno finger lunch, pequeno, enfim, à medida, não é? Exatamente. Soutor, faça favor. Buenas tardes. Yo no hablo correctamente castellano, lamentablemente. Hablaré en portugués, pero despacito, para que... Ora, gostaria de começar por agradecer à Embaixada do México, na pessoa aqui da chefe da chancelaria, a doutora Úrsula Regina Alvarado Duzal. Muito obrigado. Congratular
Agradecer o convite e congratular pela iniciativa a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana na pessoa do seu presidente, o Sr. Dr. Eduardo Serra Jorge. Muitos parabéns. Aos excelentíssimos membros do Corpo Diplomático e altos dirigentes e empresários portugueses e mexicanos que aqui estão hoje, quero começar por dizer que é um enorme prazer para mim representar a Agência de Comércio Externo de Portugal, a AICEP, aqui hoje, neste seminário da Câmara de Comércio Luso-Mexicana, com especial enfoque nos setores industriais. Nós, a AICEP, continuamos comprometidos com o aprofundamento do relacionamento económico e comercial com o México, sempre em estreita cooperação com as instituições mexicanas, com a ProMéxico, que é a nossa congénere, e com os empresários mexicanos e portugueses. Razão pela qual a AICEP tem vindo a reforçar a sua presença na representação permanente que tem na delegação na Cidade do México, que é liderada pela doutora Mariana Omo. O México, já aqui foi dito, é um importante mercado de oportunidades, que foi a palavra que mais ouvimos, para as empresas portuguesas. É a 15ª economia mundial, sendo que algumas projeções apontam para que se posicione entre as 10 maiores economias mundiais nas próximas décadas. Aliás, um estudo da PwC coloca-a como a 7ª maior economia mundial em 2050, acima de países como o Japão, a Alemanha e o Reino Unido. Para essa boa performance, contribuíram a sua crescente integração nas cadeias de valor globais, a estabilidade financeira, política e económica, e a sua localização privilegiada e a grande abertura ao mercado, que já aqui foi comentado também, através dos seus cerca de 14 acordos comerciais que abrangem mais de 50 países. Ora, o investimento produtivo no México representa uma oportunidade também muito interessante para componentes e bens intermédios que depois entram nas cadeias de valor dos produtos da América do Norte, devido ao acordo TEMEC, ex-NAFTA. Em 2021, o México foi o 28º cliente de Portugal e o nosso 58º fornecedor, em termos de bens. No mesmo ano, Portugal foi o 77º cliente do México e o seu 42º fornecedor. Há, portanto, muito espaço de melhoria para esta dinâmica de negócio, que muito nos interessa. Portugal mantém, desde 2017, uma balança comercial positiva com o México. Ao longo do período de 2017-2021, verificou-se um crescimento médio anual das exportações de 5% e uma redução de 13,3% nas importações. Em 2021, o valor total de exportações foi 323 milhões. E as importações atingiram 67 milhões. O coeficiente de cobertura das importações pelas exportações em 2021 foi de 256%. Comparando o período de janeiro a julho de 2022 com o período homólogo anterior, constata-se que os valores das exportações e das importações estão a crescer 18% e 37% respectivamente. Já aqui foi dito que o México representa diversas oportunidades de negócio para as empresas portuguesas em diferentes setores e ouvimos vários testemunhos aqui hoje. O projeto SIAC da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana tem promovido a internacionalização das empresas portuguesas que pretendem investir, exportar ou operar no México, assim como o investimento e a exportação das empresas mexicanas para Portugal. Prova disso é que o número de empresas exportadoras portuguesas para o México registra um aumento progressivo e sustentado de 767 em 2017 para 838 em 2021. O enfoque especial nos setores dos moldes, máquinas e ferramentas para a indústria e plásticos, e em particular no setor automóvel, é plenamente justificado, uma vez que Portugal é um dos principais players do mercado mundial. É o terceiro maior exportador de moldes da Europa e o 8º mundial, exportando para mais de 87 países. Hoje temos a oportunidade de assistir à tomada de posse de novos órgãos sociais da Câmara de Comércio Luso-Mexicana e esse é um enorme sinal de vitalidade deste órgão e pretende-se, com a minha presença aqui hoje, demonstrar o apoio que a AICEP Portugal Global pretende continuar a dar a este órgão para um objetivo comum essencial: incrementar as oportunidades de negócio e investimento para as empresas mexicanas em Portugal e para as empresas portuguesas no México. Enhorabuena, felicidades aos novos nomeados, estamos juntos e olhamos com ambição e expectativa para o futuro deste setor e desta relação. Gracias por sua atenção e muito obrigado pela vossa atenção.
damos por encerrados este evento, agradecidos